hoje ali, a sessão da segunda turma teve destaque ali não só em esse embate entre o ministro Dias Toffoli e o ministro André Mendonça, mas também teve destaque ali na recepção ao ministro Luiz Fux, né? Foi a primeira sessão do ministro Luiz Fux na segunda turma, até então ele estava ali participando da primeira turma e pediu para ser transferido para essa segunda turma, porque tinha ali uma vaga, né, com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. E aí ele foi recepcionado pelo presidente do colegiado, o ministro Gilmar Mendes, mas uma recepção muito ao estilo do ministro Gilmar Mendes, viu, Tiago? Ele deu as boas-vindas ao ministro Luiz Fux, mas também deu recados ao novo colega ali de turma. O ministro Gilmar Mendes, ele começou falando ali do histórico da segunda turma, na garantia ali, das garantias de processos, de garantias fundamentais ali, falou também da questão de processos para evitar o chamado autoritarismo penal, né? Por exemplo, para evitar o uso ali da prisão preventiva como modo mais punitivista. Ele falou também da Lava Jato, citou a Lava Jato, falou da necessidade de evitar excessos ali, relembrando, né, os casos da Lava Jato, porque o ministro Gilmar Mendes, ele foi um dos ministros que tinha uma análise mais restritiva com relação às ações penais que eram conduzidas pela 13ª Vara Federal lá de Curitiba, ali conduzida pelo então juiz Sérgio Moro, enquanto Luiz Fux tinha um posicionamento mais contrário. Ele chegou até a citar hoje, nessas boas-vindas ao ministro Luiz Fux, o caso do senador hoje, Sérgio Moro, né, porque ele tem uma denúncia contra ele aqui no STF, com relação ao ministro Gilmar Mendes, e esse julgamento dessa denúncia acabou sendo suspenso depois de um voto de vista, um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Isso, inclusive, gerou um debate dias atrás entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux, enfim. A gente separou um trecho dessa fala inicial do presidente da segunda turma, ministro Gilmar Mendes, dando essas boas-vindas ao ministro Luiz Fux e dando recados ao ministro colega ali, o novo colega da segunda turma. A gente vai ouvir agora. A segunda turma consolidou-se como instância jurisdicional fielmente comprometida com a preservação das garantias individuais contra o autoritarismo penal ardilosamente forjado nos auges da chamada Operação Lava Jato. Por isso, o resgate da memória institucional desse colegiado é crítico para a preservação dos valores democráticos conquistados através de lutas históricas contra o arbítrio. Em geral, as decisões proferidas por este órgão. É assim, ministro Fux, que a sua vinda a este colegiado fala herdeiro de uma tradição e de uma responsabilidade históricas de custodiar os princípios estruturantes da democracia constitucional brasileira. Sua reconhecida trajetória nesta corte e toda a sua carreira... Admiração pelo colegiado, nas palavras dele, ele disse que fez ali o pedido de transferência exatamente por admirar as inovações e a tutela das liberdades, inclusive a liberdade de expressão. E aí, momentos depois ali dessas boas-vindas ali do ministro Gilmar Mendes, aconteceu essa discussão entre o ministro Dias Toffoli e o ministro André Mendonça, que também compõe ali a segunda turma. Eles estavam discutindo ali uma questão divergente entre os dois, em um caso em que um juiz ali, um processo que está sendo discutido na segunda turma, em que um juiz ele pede ali indenização de um procurador por conta de entrevistas que esse procurador deu a um veículo de comunicação, e a discussão é se essa questão, essa indenização deveria ser paga por parte da União, porque o procurador teria dado essa entrevista no exercício da função, ou não, ou o procurador pessoalmente deveria arcar ali com esse crime. Essa era a questão que estava sendo discutida, e os dois ministros divergiram com relação a um voto, um processo de relatoria do ministro Dias Toffoli, e o ministro André Mendonça, quando foi dar o voto dele ali, acabou questionando ali um voto original do ministro Dias Toffoli, e aí acabou gerando essa confusão, e no fim das contas o ministro André Mendonça disse ali que o ministro Dias Toffoli estava exaltado. A gente vai ouvir esse trecho também. Na verdade, o Supremo disse que o voto... E mandou, o meu voto, também li, ministro. Respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu... Não estou. Não estou. Se está deturpando o voto, porque o voto é meu. Eu fui o relator. Foi o relator.
voto que não existiram. Que o TRF-2 estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Como bem disse, Se interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Eu acho. tá bom. Sem necessidade. Com todo Fico respeito. exaltado com covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Pois esse diálogo aí causou um clima bem tenso ali na sessão da segunda turma hoje, viu, Tiago? Composição nova na segunda turma que promete que a gente vai ficar de olho aqui no STF.